Olá, graça e paz. Hoje a nossa meditação, a nossa reflexão está lá no livro de Gênesis 21, do capítulo 8 ao 11. E eu dei um tema a essa mensagem que é Mãe Vigilante. Ou pode ser Mães Vigilantes. Mãe Vigilante, porque vamos aprender através desse relato o que acontece com a Mãe Vigilante. E diz assim: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Versículo 9 diz: Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão estava zombando de Isaac. Então Sara disse a Abraão: Mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: Não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Olha só, aqui é um relato na história de Abraão, na história de Sara, na história de Isaac, na história de Isaac e de Sara, onde Sara viu que o filho da egípcia, da escrava, zombava de seu filho. Ou seja, qual é a lição que nós tiramos daqui? É que Sara era uma mãe vigilante. Sara, quem sabe, ela abriu mão de algo para poder vigiar, para poder cuidar melhor de seu filho. E ela estava atenta, e ela viu Ismael, que não era o filho da promessa, foi uma desobediência às promessas de Deus, foi uma desobediência à palavra de Deus, onde Abraão, infelizmente, fracassou na fé, ouviu a voz de sua mulher e praticou tais coisas, ou seja, coabitou com Agar, instigada por Sara. E agora acontece o oposto, onde Sara, mas novamente novamente Sara entra em ação. Sara tinha aconselhado a Abraão a coabitar com Agar para ter um filho, porque ela era estéril. Agora Sara vai e fala com Abraão para poder mandar o filho a escrava e o filho da escrava embora. E agora Abraão fica triste, fica incomodado, mas Deus agora entra em ação. Deus entra em ação e diz: Olha, Abraão, faça o que ela está pedindo, manda o filho dessa escrava embora, manda a escrava e o filho dela embora, porque Isaac é o filho da promessa. Em Isaac será bendita todas as famílias da terra. Agora Abraão, mesmo triste, mas Abraão obedece, já que ele não queria obedecer a sua esposa. Por meio de Deus ele obedeceu. Deus entra em ação e agora ele obedece o pedido, atende o pedido de Isaac, de Sara, e manda a escrava e seu filho embora. Essa é uma mãe vigilante, onde estava atenta, onde estava observando o comportamento dos dois, tanto do filho Isaac como o filho da escrava. E o comportamento do filho da escrava não era bom, e ele zombava de Isaac. Quem sabe, a Bíblia não relata tudo, mas quem sabe ele fazia coisas indecentes com Isaac. E agora Deus separa, porque o que é de Deus não pode, o que é puro não pode estar junto com o impuro. O que é santo não pode estar junto com o profano. Claro que Deus não rejeitou Ismael, dele também procederam 12 tribos, como a Bíblia relata. Deus cuidou de Agar no deserto, mostrando ali um poço de água, onde ela encheu o odre para poder matar a sede de seu filho. Mas a verdade é que Sara estava vigilante.
Sara estava atenta. E vocês, mães, para a nossa reflexão, como é que vocês têm visto os seus filhos? Vocês têm cuidado de seus filhos? Vocês têm notado onde eles vão? Têm observado como é o comportamento deles na escola? Como é os tipos de brincadeiras que eles brincam na escola? Quais são as palavras que saem da boca deles em direção a outras crianças? Qual é o comportamento deles brincando na porta de casa com outras crianças? Será que crianças de famílias que não temem a Deus não têm colocado apelidos até malignos, indecentes neles, e têm até ensinado eles também a colocar esses tipos de apelido? Deus, ele quer separar um povo santo, exclusivamente seu, zeloso de boas obras, para que outras crianças sejam alcançadas. Mas para que outras crianças sejam alcançadas para o reino eterno, as nossas crianças que professam servir a Deus, de pais que professam servir a Deus, têm que ter bons comportamentos, boas índoles, para que outras crianças sejam atraídas para Deus. E as nossas crianças, elas não podem estar no meio de pessoas, de crianças, que quem sabe zombarão delas, maltratarão elas e baixarão a autoestima dela. Sara estava vigilante. Hoje Deus chama você mãe que professa ser cristão, para ser uma mãe vigilante, para estar atento às coisas que outras crianças podem, outros males que outras crianças podem trazer para as suas crianças. Talvez não seja criança, mas dentro do seu lar, quais são os entretenimentos que você tem colocado no celular, na televisão, enfim, os brinquedos que vocês têm dado a essas crianças? Quais são os comportamentos dela? Como vocês têm notado? Como vocês têm vigiado? Vocês têm feito como Sara fez, estava atenta? Sara viu, porque Sara estava vigiando. E nós, pais, temos que estar em vigilância também, pró dos nossos filhos, para o bem deles. E Abraão não queria fazer o que Sara pediu, mas Deus disse para Abraão: faça o que a tua mulher está pedindo. Então essa é um relato de uma mãe vigilante, de uma mãe que se preocupava com o bem-estar de seu filho, de uma mãe que queria realmente que aquele menino fosse um homem de Deus. Será que nós estamos desejosos que os nossos filhos sejam meninas e meninos de Deus? E a gente sabe o relato de Isaac, que foi um grande homem de Deus, porque foi criado no temor do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, neste momento, graças te damos pela vida. Obrigado porque a história de Sara nos ensina também, através da tua santa e eterna palavra, que devemos estar atentos ao que os nossos filhos sofrem na mão dos outros e ao que eles fazem também com outras crianças. Quais são os comportamentos deles? Obrigado, Deus, pelo Espírito Santo nos inspirar, nos ensinar, e que esse relato bíblico possa fazer a diferença na vida de outras mães, para que possam criar os seus filhos no temor do Senhor. Pai, obrigado, permaneça conosco, não porque haja mérito em nós, mas é pelos méritos de Jesus. Amém.